Fala pessoal, ligado aqui no YouTube do Esporte na Band, deixa seu like na nossa live e não esquece, tá no ar o Band Placar que tem oferecimento BandBet para falarmos muito exclusivamente nesse momento de futebol brasileiro, Berna. Sim, claro. Porque o Brasileirão tá bacana, tá concorrido, tá disputado, mas a Série B do Campeonato Brasileiro tá ainda melhor, alto nível e disputas pelo topo da tabela. Hoje tem um jogo importantíssimo entre o América Mineiro e o Novo Horizontino, 35ª rodada, e tá tudo embolado lá em cima, Berno. O Novo Horizontino tá de olho no G4, quer conseguir esse acesso depois de muito tempo batendo na trave, e o América não tá de todo bobo ali, porque precisa garantir também sua permanência na Série B. Tá no meio da tabela, mas quer ficar tranquilo para não correr o risco de rebaixamento. Então, a América não vai vender barato essa derrota pro Novo Horizontino, mas o Novo Horizontino precisa vencer urgente. É o seguinte, tem um ditado que fala, caiu no horto, tá morto. O jogo é no Independência, né, Isa? Então o América vem aí com certa força, mas o Novo Horizontino tem uma final de Copa do Mundo. A bola vai rolar às 7 da noite, no horário de Brasília, na capital mineira. E aí é o seguinte, o Novo Horizontino, se ganhar, ele entra no G4 e empata com Remo e Chapecoense. Ele fica empatado em número de pontos, ele vai a 58, porque foi ótimo para o Novo Horizontino o resultado de ontem em Belém. O Remo vencia a Chapecoense, mas tomou o gol no empate por 1-1. Então, uma vitória do Novo Horizontino o coloca nessa posição. A questão é que o Novo Horizontino precisa se ajudar, o time do técnico Anderson Moreira, porque vem de empates contra Amazonas e Botafogo de Ribeirão Preto, duas equipes que figuram na zona do rebaixamento. Então, o Novo Horizontino agora não tem mais gordura para queimar, pelo contrário, está fora do G4 momentaneamente e precisa dessa vitória sobre o time do América Mineiro. O Atlético Paranaense, né, Berno? O Atlético Paranaense tava... Não, mas no último... Esse dia a gente falou do Atlético aqui no Band Placar, tava em 8º. Venceu, tá no G4. Exatamente. A coisa é muito apertada. Você falou muito bem sobre o nível de competitividade da Série B nesse momento, né? O Goiás está derrapando, o Criciúma já foi líder, está fora do G4 agora. Então, há várias circunstâncias ali no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, o Novo Horizontino é vencer ou vencer nesta noite jogando em Belo Horizonte. O time do técnico Anderson Moreira joga de uma forma diferente em relação àquele do Eduardo Batista, do Humberto Louser também. Ele vai jogar com uma linha de 4 defensiva, capitaneada pelo bom goleiro Ayrton, né? E mais na frente, Isa, a gente vê qualidade, né? O Luiz Oyama está jogando no Novo Horizontino, foi jogador do Botafogo de Futebol e Regatas, e lá na frente tem Matheus Friso jogando pelo lado direito, Vagninho, esse cara é muito bom de bola, jogador de Série A, fez um ótimo Campeonato Paulista, pode jogar como lateral, pode jogar como ponta, está jogando como ponta no time do Novo Horizontino nesse Campeonato Brasileiro da Série B. E o atacante é o Robson, o centroavante, né, um jogador que faz muitos gols. Então a gente vê uma característica muito importante desse Novo Horizontino, ofensiva, uma vocação ofensiva destacada, né? Em contraponto, o América poderia estar fazendo muito mais. É treinada a equipe por um cara, esse aqui, o Alberto Valentim, sobre o qual eu tenho minhas restrições, mas, por exemplo, é um técnico campeão de Copa Sul-Americana pelo Atlético Paranaense em 2021 e tem bons jogadores à disposição. O América poderia fazer muito mais nessa Série B, já não briga pelo acesso. A questão ali é mais olhar para trás, para a zona do rebaixamento, né? O lado direito da defesa é muito bom. Tem o Maguinho, que foi lateral direito do Goiás, colocou, inclusive, o Apodi no banco, na equipe esmeraldina, né? O Apodi, que é um ídolo histórico do Goiás. Tem o Lucão, ex-zagueiro do São Paulo também. E lá na frente conta com o Miguelito, ex-Santos, e o William Bigode, aquele, né? Então tem jogadores de qualidade. O Figueiredo já saiu, ex-jogador do Vasco da Gama, mas mesmo assim tem jogadores de qualidade lá na frente. É time para brigar para o acesso? Não, não acredito nisso. Mas não é time para brigar contra o rebaixamento tampouco. Então eu acredito que o América Mineiro pode sim impor dificuldades a essa equipe do Novo Horizontino nesta noite, jogando no estádio
Independência. Vamos colocar na tela aqui, a gente já deu informações sobre as duas equipes, agora a gente mostra as melhores oportunidades do mercado para você na BandBet. Você aponta sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site da BandBet. Aí você vai no botão Brasileirão Série B e você já tem o mercado aqui para esse jogo entre América Mineiro e Novo Horizontino. Isa, essa odd do Novo Horizontino está espetacular, é para esfregar a mão, hein? Porque está pagando R$ 3,25 para vencer o jogo, um empate pagando R$ 3,00 e o América Mineiro pagando R$ 2,25. Lembrando que se o Novo Horizontino ganhar, ele entra no G4 e entra com força para brigar definitivamente pelo acerto. Haverá 3 jogos pela frente só, né? E jogando 2 partidas no Jorge Ismael de Biase, que é o seu campo no interior de São Paulo. Isa, o que você recomenda numa aposta simples para esse jogo, hein? Vamos dar uma chance para o Novo Horizontino. Mesmo fora de casa, Bé, no jogo de ida lá em Novo Horizonte, terminou 3-1 para o Novo Horizontino. Claro que era um jogo em casa. Mas agora eu entendo que a pressão seja grande, mas precisa vencer. Se quer ganhar, subir, precisa vencer. Exatamente. Então vamos dar um voto de confiança à equipe do Enderson Moreira. Enderson Moreira, que já dirigiu várias equipes do futebol brasileiro, inclusive o América Mineiro. Então a gente aposta aqui no Novo Horizontino para ganhar o jogo. Tem também Bush para esse jogo, hein, Isa? É o seguinte, América Mineiro, aí é o contraponto. América Mineiro ganhando o jogo e o William Bigode para marcar gol, pagando R$ 5,75 essa oportunidade de mercado contra R$ 5,00 na média do mercado na concorrência. Se você achar que o América Mineiro vai ganhar o jogo, a gente aponta aqui o Novo Horizontino como favorito. Mas se você quer fazer a sua fezinha no América Mineiro, a hora é essa, com esse super boost, com odds turbinadas, exclusivas, sem iguais no mercado, e a gente mostrou isso para você. Agora, falando em sensação, a gente falou aqui de uma sensação no Campeonato Brasileiro da Série B que vem batendo na trave faz um tempo. Tem uma sensação do Campeonato Inglês entrando em campo hoje. Ficou lá para trás, estava em 4º lugar, porque vai entrar em campo tardiamente, vai fechar a rodada da Premier League, a 10ª rodada, mas veio causando estragos. É o time do Sunderland. I'm Sunderland till I die. Assistam a série, é muito boa. Ô, Berna, e se a Série B tá competitiva, tá legal de assistir, a Premier League também tá cheia de curiosidades e surpresas. Hoje termina a 10ª rodada da Premier League com Sunderland e Everton. O Everton lutando contra o rebaixamento, ou seja, na parte de baixo da tabela, olhando para baixo, mais uma vez, mais um ano desse jeito. E o Sunderland acabou de conquistar o acesso, de volta à Premier League, a elite do futebol inglês. E hoje, se vencer em casa, sabe para onde vai? Vice-liderança. Vice-liderança. No fim de semana era o Bournemouth, que era o vice-líder, mas acabou perdendo para o City e perdeu ali o posto de vice-líder. Agora que o Sunderland conseguir 3 pontinhos em casa, embaladíssimo, olha, cola lá no Arsenal. Exatamente. O Arsenal está liderando a Premier League, desponta aí como grande favorito nesse momento. Eu falei no meio de semana passada, 2 certezas dessa vida. Que o Arsenal vai fazer um gol de bola parada, e também que o Arsenal não vai tomar gol. Aconteceu isso contra o Burnley no final de semana. 2-0 com o gol do Gyökeres de bola parada. É impressionante o trabalho que o Nicolas Jover faz, que é o técnico da bola parada do time dos Gunners. Mas vamos lá, Isa, tem muita coisa legal para a gente falar sobre esse jogo. O Sunderland não disputava a Premier League fazia 8 anos. De onde veio esse nome, você sabe? Sunderland, da cidade de Sunderland, né? Joga no Estádio da Luz, né? É um arquirrival do Newcastle, eles se odeiam. O Middlesbrough também é um rival considerável, só que o Middlesbrough, que foi o time do Juninho Paulista, tá lá condenado à Championship há muito tempo, né? E esse time do Sunderland, Lisa, chegou a cair para a 3ª divisão recentemente, não faz muito tempo, né? É uma equipe muito popular. E aí tem o seguinte, ela se classifica a Premier League de volta pelo play-off da Championship, que é uma coisa muito complicada, é muito difícil. E no jogo decisivo enfrentou o Sheffield United, um time que disputou a Premier League recentemente, algumas vezes, em Wembley, torcida dividida, e deu Sunderland. Volta a disputar a Premier League, como eu disse, depois de 8 anos, com um técnico que foi muito contestado quando chegou à Inglaterra. Régis Le Bris, um francês,
E aí é o seguinte, ninguém entendeu nada quando ele chegou no ano passado, porque ele tinha rebaixado o Lorient no campeonato francês. Ele falava, que diabo esse cara está fazendo aqui? Pois fez um trabalho excepcional e continua fazendo. Agora, o Sunderland não é coitadinho. Ele fez muito investimento nessa temporada. Contratou 15 jogadores, gastou mais de 160 milhões de libras esterlinas, ou seja, mais do que euros, inclusive, né? A libra é uma moeda mais forte do que o euro hoje. E trouxe alguns jogadores de renome, como o Granit Xhaka, ex-jogador do Arsenal, que estava no Bayer Leverkusen, custou 20 milhões de euros. Trouxe o Reinildo, que era o reserva do Samuel Lino no Atlético de Madrid. O Gertruida, que está emprestado, zagueiro holandês, jogador com frequentes convocações para a seleção holandesa, jogando mais pelo lado esquerdo da zaga. No meio de campo, ainda trouxe o Enzo Lefebvre, jogador francês que estava na Roma. E pelo lado direito, quem joga é Bertrand Traoré, também reforço do time do Sunderland, que tem o Isidore, jogador francês, lá na frente. Então, assim, esse time do Régis Debris tem qualidade. O Xhaka é um jogador que fez história com a camisa do Arsenal, né? Um jogador odiado por alguns, amado por outros e tal, mas é um jogador de qualidade. E o Everton, Isa, vem de uma derrota, você localizou muito bem a situação, está brigando mais uma vez contra o rebaixamento. O Everton, ele perdeu a primeira no seu novo estádio, no Rio Dickinson. Perdeu para o Tottenham na rodada anterior por 3-0 com 2 gols do zagueiro Mick van de Ven. O técnico é esse cara aqui, um velho habituado à Premier League, o David Moyes, que tem muita identificação com a torcida dos Toffees, né? Como eu disse, não joga mais no Goodison Park, agora no belíssimo Rio Dickinson, estádio que fica ali ao lado do Rio Mersey. E aí é o seguinte, Isa, o Everton contratou, abriu a carteira, né? Trouxe o Jack Grealish, por exemplo, do Manchester City. Né? Trouxe o Disbury Hall, jogador que era do Chelsea. Tem Ndiaye pelo lado direito. Tem o Beto, centroavante português, que já estava na temporada passada, fazendo gols. Tem o Gana Gueye, né? Jogador veterano, senegalês, com passagens pelo Paris Saint-Germain, por exemplo. O goleiro é o titular da seleção inglesa, o Jordan Pickford. Mais à frente tem uma zaga boa com o Tarkowski e o Brandt White. O Brandt White está machucado, deve jogar o Michael Keane, no lugar dele nessa partida. Mas ainda assim, é um time de qualidade. Poderia entregar mais desempenho essa equipe do Everton, né? O Sunderland, como a gente disse, vem fazendo estrago aí na Premier League, já ganhou de time de Big Six, fora de casa, ganhou do Chelsea na rodada anterior por 2-1. Então vem forte para jogar no Estádio da Luz. O seu estádio não é o estádio do Benfica, é outro Estádio da Luz, evidentemente. Outra luz. É outra luz, uma luz brilhando forte outra ali. Luz. E aí é o seguinte, Isa, mesmo jogando em casa, o jogo vai começar às 5 da tarde no horário de Brasília. O Sunderland está pagando mais do que o Everton. Está pagando 2,80 contra 2,60 dos Toffees. Aí é o seguinte, Isa, me parece que essas odds estão muito condicionadas pela tradição do Everton, claro, que é um time muito tradicional, muito vencedor. Não estão preparados para o Sunderland. Não estão preparados para o Sunderland, né? Eu acho que vai dar Sunderland nesse jogo. Eu também acho, 3 pontos para o time da casa. É, exatamente. Essa odd maravilhosa. 2,80, uma odd muito boa para o time do norte da Inglaterra contra o Everton, também fica no norte da Inglaterra, só que do outro lado, do lado oeste e do lado leste, a cidade de Sunderland, né? Então vamos nesse Sunderland aqui, Isa? Vamos nessa. O impossível não existe para o Sunderland. Assistam a série, é muito legal. Sunderland Till I Die, tá por aí. Se você não viu, assista. Então falamos aqui sobre Brasileirão da Série B. Fomos ecléticos nessa edição do Band Placar. Total. E também sobre a Premier League, né, Isa? O que você sempre fala por aqui? Tem que jogar com responsabilidade e é só para maiores de 18 anos. Valeu, pessoal. Até a próxima.